Então, boa noite, turma da Pedagogia Noturna, tudo bem? Quero ouvir vocês para sair aqui na gravação. Boa noite, gente. Boa noite. Olha só, eu deixei uma atividade com vocês, né? Então, é sobre essa atividade que a gente vai conversar hoje. E vocês têm até as 23 horas para me mandar, né? Isso foi o prazo que eu dei até hoje, não foi? 23 horas e 59 minutos? Isso, então deixa eu socializar aqui a tela, porque eu vou, a partir dessa atividade a gente vai conversar. O Alessandro já saiu aqui da reunião, deve ter caído a internet. Então, olha só, esta foi a atividade que vocês ficaram para fazer, né? E aí é uma atividade que tem 12 itens, né? E aí foi dividido em grupo, vocês fizeram em grupo essa atividade, correto? Vocês vão me mandar tudo organizado com o nome de todo mundo que compõe o grupo, ok? E aí, nós temos aqui um pouquinho do que nós já falamos nas primeiras aulas. Falamos sobre título, a diferença do tema para o título, né? E também vocês puderam perceber algumas coisas que tem aqui que eu ainda não falei, como por exemplo o DOI. Algumas pessoas me mandaram mensagens tirando dúvidas sobre o que é o DOI, onde achar o DOI. Algumas não tinham DOI, né? O DOI é o Digital Object Identificator, né? É como se fosse um número de identificação. Vamos dizer assim, em termos mais simples, é a impressão digital do artigo. Cada artigo tem a sua impressão digital, como nós temos uma impressão digital que é nossa. Então, cada artigo tem o seu DOI, tem o seu código particular. Nem todos os artigos têm DOI, tá? Algumas revistas, né, onde esses artigos são publicados, não apresentam DOI, não tem DOI. Às vezes a revista, ela não ainda conseguiu uma classificação em termos de qualidade, a gente chama de qualis, né? E aí essas revistas, elas não possuem esse código internacional, esse código de identificação. Certo? Mas a partir desse trabalho eu vou abrir um artigo aleatório aqui para a gente poder conversar sobre e tirar as dúvidas para quem ainda tem dúvidas, né? Onde achar, o que achar, em que parte achar estas pesquisas. Então deixa eu fechar aqui essas partes que compõem a pesquisa. Então, deixa eu abrir aqui este artigo. Todo mundo tá vendo? Esse artigo aqui, tá? A pandemia da Covid-19 e as mudanças no estilo de vida dos brasileiros adultos. Um estudo transversal, 2020, né? É um trabalho recentemente publicado. E está contextualizado pela pandemia da Covid-19, tá? Este artigo, gente, ele encontra-se na plataforma Cielo. Vocês estão vendo aqui? A plataforma Cielo é uma plataforma que a gente fala indexação, que é responsável por indexar os artigos. Ou seja, é responsável por exibir os artigos, né? Como se fosse uma vitrine. Cada plataforma é como se fosse uma vitrine. E o Cielo é uma plataforma de que expõe produtos, vamos colocar assim, expõe produtos de qualidade, artigos que são revisados por pares, artigos que são de um peso metodológico bom, tá? Então, por exemplo, este artigo aqui, gente, qual é o título dele? Qual é o título dele? Me digam. A pandemia
pandemia da Covid-19. O título dele, a pandemia da Covid-19 e as mudanças no estilo de vida dos brasileiros adultos. 2 pontos, um estudo transversal, 2020. Este é o título, tá? Quem foi que respondeu? Eu não estava vendo aqui. Quem foi que respondeu? Foi eu, professora, Maria da Paz. Maria da Paz. Então, Maria da Paz, o título é tudo isso aqui. A pandemia da Covid-19 não é o título, tá? Maria da Paz e demais alunos, não é, ok? O título, ele compõe todas essas palavras e todo esse ficou bem grande, né? Esse título, inclusive, tá? Então, este é o título. Esta resposta viria aqui na segunda questão. O título é o nome, tá? É o nome do artigo, ok? E o tema, qual é o tema deste artigo? Qual é o tema? O que vocês colocariam aqui na primeira questão? Qual o tema da pesquisa? Qual seria o tema abordado neste artigo, gente? Letícia, Tainara, Tayane, Rogério, qual é o título? Qual é o tema, na verdade, desse artigo aqui? Olhem só, leiam o título. Pandemia da Covid-19 e as mudanças no estilo de vida de adultos, né? Brasileiros, um estudo transversal. Qual é o tema, gente, desse artigo aqui? O tema, bora lá. A pandemia, né? Só a pandemia? A pandemia da Covid-19. Não, só a pandemia da Covid-19? Professor, seria a pandemia da Covid-19 e as mudanças que ela trouxe ao estilo de vida dos brasileiros. Isso, esse é o tema, pandemia versus mudanças no estilo de vida. Esse é o tema, tá? Você tem 2 temas interligados aqui, tá? Este é o tema, a pandemia da Covid-19 e mudanças no estilo de vida. Esse é o tema. Envolve 2 variáveis aqui, ó. Quando a gente fala de variáveis, são 2 situações que uma pode estar influenciando na outra. A pandemia influenciando o estilo de vida, as mudanças no estilo de vida, tá? É uma variável, a gente chama isso de V1, tá? V1, variável 1, e aqui a gente vai chamar de variável 2, que seria a variável 2, é aquela que é influenciada pela variável 1, tá? Ok? Então, você tem aqui duas variáveis interligadas que irão compor esta pesquisa, ok? Vamos continuando aqui. Qual o nome do periódico que foi publicado? Em que ano? Qual o volume e o número de página? E qual é o DOI? Né? Nesta terceira questão, eu estou pedindo para vocês observarem o registro da pesquisa, né? Onde esta pesquisa foi publicada. O DOI é aquilo que eu falei para vocês, ele compõe toda essa nomenclatura, é o número, palavras, tá? O DOI vai ser tudo isso depois dos 2 pontos, compõe a identificação deste artigo, tá? Esse é o DOI, tudo isso aqui, esse conjunto de letras e números, tá? Esta revista, este artigo foi publicado em que periódico? O que é periódico? É o nome da revista, tá? Periódico é o nome, tá? É o nome da revista. Então, olha só. Qual periódico, né? Qual o nome do periódico que foi publicado? Qual foi? Epidemiologia
e serviços de saúde. É só isso? Não. Revista do Sistema Único de Saúde do Brasil. É tudo isso aqui, tá? É o nome do periódico. Então, observem no trabalho de vocês se vocês estão colocando o nome do periódico corretamente, tá? Epidemiologia e Serviços de Saúde, Revista do Sistema Único de Saúde do Brasil. Esse é o nome do periódico. O que mais que eu quero saber? Em que ano foi publicado? Onde é que a gente acha o ano, né? Vocês estão vendo aqui, ó, a referência total deste artigo. Aqui você tem os autores, né? Olha só, você tem os autores. E, na verdade, esse artigo tem vários autores. É um artigo com muitos autores. Deixa eu ver aqui, gente, esse mouse tá doido. Vamos aqui, olha só. Todos esses autores aqui. Então, eu tenho mais de, acho que tem uns 10 autores. Não é muito comum você ver muitos autores em artigos, tá? Então, você tem aqui a Débora, a Cecília, a Marilisa, Crisan e tal. São vários autores. E vocês estão vendo que no lado de cada autor tem um número, né? Tem um número e tem o ORCID. Isso aqui, gente, é uma identificação de cada pesquisador. Eu tenho o ORCID e vocês têm que ter um ORCID. A gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente. É a identificação. Assim como o artigo tem o DOI, cada pesquisador agora no Brasil tem o ORCID, tá? Que é a identificação de cada pesquisador, ok? Então, esse artigo, ó, vocês estão vendo que o nome de todos os pesquisadores estão aqui, não estão todos, né? Porque é muita gente. Quando você tem muitos autores, isso quando a gente falar de regra de ABNT, vocês vão aprender a fazer, mas eu já estou antecipando. Quando você tem, aqui você tem escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 6 autores destes aqui sendo registrados e no final você tem et al, que significa o quê? E demais. Et al significa que estes autores e mais alguns, né, mais alguns colegas escreveram esse artigo. Então, você cita 6 e o resto você coloca aí dentro dessa sigla em latim, et al, tá? E aí, esse artigo, ele foi publicado no ano, que ano? Olha aqui, no ano de 2020, até porque eles fizeram questão de colocar aqui no título, né? Eu estranhei, não é muito comum você ver no título do artigo o ano, tá? Não é muito comum você ver esse tipo de título colocando o ano, mas eu estranhei. E aí você tem que esse artigo foi publicado em 2020, tá? Então aqui você tem a identificação, tá? Qual o volume e o número de página. Uma revista, ela é composta de vários artigos, tá? Então, este artigo, ele tá aqui, olha, aqui eles não trouxeram esta informação, só trouxeram que o número desse artigo é 25, tá? São 25 páginas que compõem este artigo. Algumas outras referências, você vai ver o volume e o número daquela publicação. Às vezes é volume 1, volume 2, volume 3. Quando tem muitas edições daquela revista, você encontra estas referências, tá? Então, quando você precisar das informações de um artigo, você vai ver aqui, geralmente, ó, como citar este artigo. Todos aqui, né, a partir de 6, o nome dos autores e coloca 6 e o resto você simplifica nessa sigla et al, tá bom?
Esse artigo foi submetido em 4 de setembro de 2020 e ele foi publicado de flash. Olha só, demorou 21 dias para ele ser publicado, artigo de flash. Geralmente a gente demora 6 meses para conseguir publicar um artigo. E ele foi postado em 25 de 9 de 2020, tá? Então ele foi avaliado e autorizado a ser publicizado em 21 dias, ok? Alguma pergunta até aqui? Sim, professora. No nosso artigo a gente não encontrou o DOI. Sim, eu falei no início desta aula, nem todo artigo tem DOI, tá? Nem todo artigo tem DOI. Algumas revistas ou periódicos, né, que é a mesma coisa, não trazem este DOI, tá bom? Não tem problema. Se não consta na página do artigo, é porque esse artigo não tem, tá certo? Então, a terceira questão diz respeito às características, né? Quem são os autores e suas respectivas titulações e instituições? Vamos ver aqui, né? Eu já mostrei, mas você vai ver aqui os autores, são vários, né? E as suas respectivas instituições, aqui ao lado do seu nome, né? Vamos ver de onde que essa galera é. Universidade Federal de Minas Gerais, da Escola de Enfermagem, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. A outra pessoa, Fundação Instituto Oswaldo Cruz, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, lá do Rio de Janeiro. A terceira, Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Ciências Médicas, Campinas, São Paulo, Brasil. Universidade Federal de Ouro Preto e assim vai, né? Então, no artigo vai constar, tá, pessoal? Todas as identificações referentes a quem escreveu o artigo. Tem que constar. Você não pode simplesmente achar um artigo na internet e não encontrar as referências desses artigos. É importante encontrar referência, como foi publicado, onde foi publicado, a data, o DOI é importante, quem escreveu e as referências de quem escreveu, tá certo? Ok? Então, a quarta questão diz respeito aos autores e as suas titulações e instituições. A quinta questão, gente, quis saber o objetivo da pesquisa de vocês, né? Lembram que eu falei na aula passada que o tema tem que estar correlacionado ao título, que tem que estar relacionado ao problema, à hipótese e ao objetivo? Tem que estar tudo conectado, não pode estar o objetivo de um jeito, falando de outra coisa e o tema ser algo completamente diferente. Da mesma forma o título. Então, no projeto de vocês têm que organizar tudo dentro de uma racionalidade, tudo dentro de uma racional, tá? Então, vamos ver o objetivo da pesquisa, como foi que eles organizaram aqui. Eu vou pular a parte do resumo e vou para o trabalho em si. Você viu lá a introdução. Lembram que eu falei que no final da introdução, né, vai constar o objetivo. Sempre no final da introdução, antes da palavra método, você vai encontrar o objetivo da pesquisa. Então, qual foi o objetivo? Qual era o tema, gente, desse artigo? Qual é o tema? Pandemia e mudanças no estilo de vida, né? Então, o objetivo tem que estar coerente com esse tema. Vamos ver se eles colocaram de forma coerente? O objetivo teve... O presente estudo teve como objetivo descrever as mudanças nos estilos de vida no que se refere ao consumo do tabaco,
álcool, alimentação e atividade física no período de restrição social para a prevenção e controle da pandemia da Covid-19, né? Então, está coerente com o tema, o objetivo que os autores colocaram aqui, tá bem amarrado, tá bem esquematizado, gente? Tá ok? Tá, professor. Tá, né? Então está coerente. Está coerente, né? Vocês percebem que os autores, eles tiveram a preocupação de fazer, né, de modo coerente o objetivo. Então, assim deve ser o projeto de vocês. Tem que estar coerente com o objetivo. Vamos ver o verbo, como é que tá o verbo? Esse artigo, ele não é um projeto, né? Ele já foi feito. Vocês lembram que eu falei lá na aula passada que no projeto o verbo tem que estar em que tempo verbal? Hein, pessoal? No projeto, o tempo verbal, né, o tempo dos verbos tem que estar no futuro, não esqueçam. Como isso aqui é uma pesquisa que já foi feita, os autores usaram o verbo no passado. Então, olha, o presente estudo teve e não tem, nem tampouco terá. Não teria sentido eles escreverem o verbo no futuro, né? É uma pesquisa que já foi feita. Então, o presente estudo teve como objetivo descrever as mudanças no estilo de vida, no que se refere ao consumo de tabaco, álcool, etc., lá na pandemia da Covid-19. Então, isso vem para responder aqui o objetivo da quinta questão, tá certo? Problemática. Como é um artigo, né? Como é um artigo, muitas vezes a problemática não vem escrito dessa forma. A problemática deste artigo embasa-se. Não. Quando a gente lê um artigo, a gente tem que achar a problemática. Qual a problemática? A problemática, ela tem que estar coerente com o objetivo e tem que estar coerente com o tema, né? Então, a problemática... Eu não li esse artigo aqui, né? Eu tô pegando aleatoriamente. E aí, essa problemática, ela deve ser o quê? Como vocês escreveriam a problemática desse artigo aqui? Qual deveria ser a pergunta que nortearia a elaboração desse artigo? Já que o objetivo foi descrever as mudanças no estilo de vida, no que se refere ao consumo de tabaco, álcool, alimentação e atividade física durante a pandemia. Qual é a problemática embutida aí? Qual deverá ser a problemática? Quem se arrisca a me dar uma resposta? Bora lá. Quem pode falar? A mudança no estilo de vida? Eu quero a problemática, gente. Qual é a característica da problemática? Do problema de pesquisa? Qual é a característica? Eu falei disso na aula passada. Qual é a característica que você deve colocar no seu projeto, né? E que é o que vai justificar o teu objetivo, gente? O isolamento. Gente, qual é o formato da problemática? Como que a problemática ela deve ser colocada no projeto? Eu falei disso na aula passada. Em forma de quê? É diferente da hipótese, por exemplo. Qual é a problemática?
Em forma de pergunta, pessoal. Em forma de pergunta. Então, qual seria a pergunta, o problema, a problemática embutida aqui nesse trabalho? De acordo com esse tema. Já que o presente estudo foi descrever as mudanças no estilo de vida, né? Como deve ser a problemática? Quem se arrisca a falar aí? Quero ver, bora lá. Isso é um exercício para vocês, porque vocês vão ter que fazer isso no TCC, no projeto. Tem que pensar, bora lá. Tem que ter a problemática. Qual a problemática embutida aí? Professora, seria quais as mudanças provocadas pelo Covid-19? Nos estilos de vida, né? No que se refere ao consumo dessas substâncias. Né? Quais as mudanças, né, que a Covid-19 provocou no estilo de vida dos brasileiros quanto ao consumo dessas substâncias? Ponto de interrogação. Tá? Então, sempre tem que vir em forma de pergunta, gente. Sempre tem que vir em forma de pergunta. Não esqueçam isso. Vocês têm que colocar isso. Então, qual a problemática? Quais as mudanças? Quais as mudanças no estilo de vida dos brasileiros durante a pandemia? Ao que se refere, vou colocar tudo, ao consumo das substâncias. Eu vou colocar das substâncias, mas vocês já sabem qual é. Claro que vocês não vão colocar sendo o projeto de vocês, né? Só para a gente não perder muito tempo. Das substâncias que vocês já sabem. Álcool, tabaco, né? Substâncias. Ponto de interrogação, tá? Tem que ter lá o ponto de interrogação na problemática. Certo? Ou problema, seja lá como vocês queiram chamar, tá? Alguma pergunta disso? Boa noite para quem chegou depois. Boa noite, professora. Até que voltou a internet aqui com esse temporal. Temporal, né? O pau d'água, o toró. Verdade. Certo, gente? Pica Débora chegou por aí. O Arnaldo. Boa noite. Boa noite, professora. Tá? Então, gente, a problemática deste artigo é esse, né? Qual a hipótese apresentada pelos autores? Alguns artigos não trazem hipótese. Como que vocês se comportaram aí? Deixa eu ver se esse artigo trouxe hipótese. Geralmente a hipótese, ela vem colada ou antes ou depois do objetivo, tá? Espera-se a adoção bem-sucedida de restrição social como estudo traz comprovados benefícios da redução da transmissão. Entretanto, efeitos negativos associados. Aqui não trouxe a hipótese, né? Aliás, trouxe que a hipótese seria o efeito negativo, poderiam ter consequências para a saúde em médio e longo prazo. Eu acho que eles estão falando que as mudanças de vida são negativas, né? Muito provavelmente que eles estão apresentando uma hipótese que a pandemia tem efeito negativo sobre a mudança de vida. E o artigo de vocês, né? Os artigos de vocês trouxeram hipóteses? O que vocês acharam? Ou não acharam?
Professora, nós estamos tentando descobrir ainda a hipótese. Só vai conseguir descobrir se ler totalmente o artigo, tá? Professora, no nosso, a autora, ela dá na introdução mesmo a hipótese. Ela fala, ela tem um trechinho que ela fala assim, pensamos e não sei o que, coloca o resto que dá a entender o que vai ser o artigo, entendeu? E o que ela quer afirmar no final. Certo, então traz lá, né? Ah, não esqueçam de, quando vocês mandarem o trabalho, mandarem o artigo para mim, tá? Mandem no mesmo e-mail o trabalho e o artigo que vocês fizeram a pesquisa, tá? Não esqueçam. Certo? Então, hipótese, o que é a hipótese mesmo, gente? O que é a hipótese? Possibilidade. É uma afirmação. Uma outra possibilidade. É uma afirmação. Você vai afirmar, né? Vai afirmar uma possibilidade, uma justificativa, uma causa. Vai afirmar, ok? É uma afirmação. Sempre vem em forma de afirmação, certo? É a hipótese, não esqueça, não vão confundir hipótese com problema, com objetivo, que são diferentes, tá? Então, a hipótese levantada pelos autores é que a pandemia traz efeito, não, o isolamento, né, na verdade, o isolamento trouxe efeito negativo ao que é? Ao estilo, a mudança no estilo, ao estilo de vida de consumo das substâncias. Certo? Então ela está afirmando isso. Os autores estão afirmando isso, né? Está fazendo uma afirmação. Deixa eu colocar aqui em vermelho as respostas, para não confundir, tá? Natureza ou delineamento da pesquisa. Vamos ver aqui a parte, quando a gente entra nessa parte de natureza, a gente está em que parte da pesquisa? Onde é que a gente chega? Qual é a parte que a gente olha lá do artigo? Onde é que vocês vão colocar isso? Vão escrever isso lá no projeto de vocês? Em que parte a gente vai olhar a natureza da pesquisa, o delineamento? Em que parte? No desenvolvimento? Mais especificamente, em que parte? Em que seção do artigo ou do projeto? Na metodologia. Na metodologia, gente. Não esqueçam isso. Na metodologia, o método, tá? Dependendo. Algumas revistas trazem metodologia, outros trazem método. Não esqueçam. Tá? Vamos olhar aqui. Nesse artigo é método. Tá escrito métodos, tá? Na seção método. Então, vamos ver do que esse artigo trata, né? Trata-se de um estudo transversal realizado no Brasil com dados do inquérito de saúde virtual chamado Convide, pesquisa de comportamento, né? Ele está falando já aqui sobre sobre o instrumento, né, que eles utilizaram. Então, trata-se de um estudo transversal. Vamos ver quantas pessoas participaram desta pesquisa. Vamos ver o total. 500 pessoas. Vamos pegando aquela aula que eu dei passada sobre pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. A pergunta é: esta pesquisa, ela tem uma natureza quantitativa ou qualitativa, pessoal?
Quantitativa. Só pelo número de pessoas você vai sacar. Você vai perceber que trata-se de uma pesquisa quanti, né? Pelo número de pessoas, porque você não consegue fazer uma pesquisa qualitativa fazendo entrevistas com questionários e perguntas abertas para 500 pessoas, né? Você não consegue. Então, é uma pesquisa de natureza quantitativa, de delineamento quantitativo, certo? Aí vocês podem me perguntar, professora, o que é um estudo transversal? Transversal. Existem dois tipos de estudo que são muito utilizados, que são os estudos transversais e os estudos longitudinais, tá? O que é um estudo transversal? Dentro desse grupo de 500 pessoas, tá? 500 pessoas foram entrevistadas e aí esta pesquisa, ela tem que compor uma heterogeneidade de características dos seus participantes. A característica aqui, ó, todas as pessoas tinham idades de 18 anos ou mais, residentes no território brasileiro durante a pandemia de Covid-19. Olha as características desses participantes. Vamos ler o método na íntegra, tá? Trata-se de um estudo transversal. Foi um estudo realizado em pouco tempo com várias pessoas, certo? Isso que característica o estudo transversal. Um estudo realizado ao mesmo tempo, em pouco tempo, e com várias pessoas. Diferente do estudo longitudinal. O que é um estudo longitudinal? Geralmente, os estudos longitudinais, eles são realizados com uma única pessoa ou um grupo pequeno de pessoas durante muitos anos. Por exemplo, pesquisadores que acompanham o desenvolvimento de uma criança ao longo do seu ciclo de vida. Então, isso é muito comum nas pesquisas em psicologia do desenvolvimento. Se você pegar os livros de psicologia do desenvolvimento, vai ter lá vários relatos de pesquisas famosíssimas que foram realizadas por pesquisadores famosíssimos, pesquisas bem clássicas, né? E aí você tem lá que um dado pesquisador acompanhou uma criança quando ela tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí ele fez um estudo longitudinal desta criança ao longo dos 5 anos. De uma criança, tá? É uma pessoa que foi analisada, que foi acompanhada ao longo dos seus 5 anos. Tem uma pesquisa que acompanhou uma criança até os seus 18 anos. Então, um pesquisador, gente, acompanhou uma criança durante 18 anos porque ele queria ver algumas características referentes à cultura, desenvolvimento. Tem várias pesquisas que mostram isso. Então, pesquisas longitudinais, elas tendem a ir por um longo período de tempo e com um grupo pequeno de pessoas que vão ser analisadas, tá? Essa é a diferença da pesquisa transversal e da pesquisa longitudinal. Então, vamos ler aqui a pesquisa, o método desta pesquisa. Gente, quando aparecer aquele recadinho do tempo, me avisem, tá? Porque eu tô vendo aqui, eu não tô conseguindo enxergar a sala de aula, tá certo? Então, olha só, vamos ler aqui. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta que nós estamos. Qual a natureza ou delineamento da pesquisa? Resposta: trata-se de uma pesquisa. O que, gente? Quanto ou quali? Transversal. A natureza. Quantitativa. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, tá? A nona
nona questão está pedindo para você descrever o seu método, descrever o método da pesquisa, tá? Descreva o método usado, explicite os procedimentos quanto a participantes, local da pesquisa, técnicas e instrumentos utilizados, coleta de dados, análise de dados e ética. Se foi falado no artigo que o artigo foi submetido ao comitê de ética e etc, tarará, 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 tá? Vamos olhar então como foi realizada a bendita aqui, a bendita pesquisa. Vocês conseguiram organizar a nona questão no trabalho de vocês? Conseguiram organizar com facilidade? Professora, a gente tentou, não sei se nós conseguimos. Tá, então vamos lá. Método, tá? Que é o nome da nossa disciplina, metodologia, né? Trata-se de um estudo transversal realizado em que local? Brasil. Com dados do inquérito de saúde virtual Covid, pesquisa de comportamentos. Isso aqui é o quê? O instrumento usado, certo? O Covid é um inquérito de saúde conduzido pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas. Então, quando diz assim, a gente diz que essa pesquisa é uma pesquisa interinstitucional. Interinstitucional, envolve várias instituições. Aqui nessa pesquisa envolve 3, né? Quanto aos participantes, olha, ele está falando aqui das características dos participantes. Todas as pessoas na idade de 18 anos ou mais, residentes no território brasileiro durante a pandemia da Covid-19, foram elegíveis para participar deste estudo. Não está dizendo que tinham que ser brasileiros, né? Mas que tinham que ser residentes no território brasileiro durante a pandemia da Covid-19. Certo? Não está dizendo aqui todas as pessoas de 18 anos, brasileiros, não. Poderiam ser imigrantes vivendo no território brasileiro que pudessem participar dessa pesquisa, certo? O convite, isso aqui parece um pouco a tua pesquisa, Débora. O convite aos participantes foi feito por um procedimento de amostragem em cadeia. Vamos explicar isso aqui. Na primeira etapa, os pesquisadores do estudo escolheram um total de 200 outros pesquisadores de diferentes estados no Brasil. É muito comum, por exemplo, eu sou uma pesquisadora registrada, né? É muito comum eu receber convite no meu e-mail de outros pesquisadores para que eu possa contribuir com a pesquisa deles. Isso que a gente chama de amostragem em cadeia. Um pesquisador vai contribuindo com a pesquisa de outros pesquisadores. Por exemplo, eu recebo um convite para participar de uma pesquisa e eu vou distribuir esse convite para a minha rede, né? Exatamente isso que eles fizeram aqui, ó. Cada pesquisador, dentro desses 200, selecionou 20 pessoas da sua rede social, totalizando cerca de 500 pessoas. As pessoas escolhidas na primeira etapa foram chamadas de influenciadores ou sementes. No caso, eu seria influenciadora ou semente, né? Constituíram a primeira onda da cadeia de recrutamento. Interessante esse método, né? Esse procedimento, certo? Essas pessoas chamadas de sementes, né? Elas enviaram o link da pesquisa para pelo menos 12 pessoas da sua rede social, obedecendo a uma estratificação por sexo, faixa de idade de 18 a 39, de 40 a 59, de 60 anos ou mais, grau de escolaridade, né? Tinha que ter um ensino médio incompleto ou menos, o ensino médio completo ou mais, isto é, convidando pelo menos 3 pessoas
em cada um dos 12 estratos. Por isso que chama de recrutamento em cadeia, porque você vai elegendo os critérios que você deve recrutar e selecionar os participantes da sua pesquisa. Particularmente, esse é um procedimento que foi muito utilizado aqui durante a pandemia da Covid-19, principalmente por vocês viram que o período entre a submissão e a publicação foi muito rápido e nós só temos 1 ano e meio de pandemia, gente. Então as pesquisas elas foram desenvolvidas muito rapidamente, né? Entre a sua coleta e a sua publicação, tá? Então as pesquisas elas estão sendo assim feitas muito pelo recrutamento em cadeia. E aí, se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre isso, depois a gente fala melhor. E tem muitos estudos que, se vocês forem analisar, estudos durante a pandemia, utilizaram o recrutamento em cadeia, tá? A cada pessoa da segunda onda foi solicitado que convidasse pelo menos outras 3 pessoas. É como se fosse um esquema de pirâmide. E aí você vai recrutando e tem que obedecer esses critérios aqui, por sexo, faixa de idade, grau de escolaridade, tá? É como se fosse uma pirâmide mesmo. A cada pessoa foi solicitado pelo menos 3 pessoas das suas redes sociais por meio de mensagem ao final do questionário. Olha aí, Débora, tá vendo como ela organizou aqui? Faça parte da rede, convide, compartilhe esta pesquisa com 3 ou mais convidados da sua rede social. Você pode fazer isso clicando aqui ou copiando e enviando o nosso link, né? Aí eles vão explicando aqui exatamente o procedimento desta pesquisa, certo? Vai colocando os itens, tá? Do questionário para os respondentes e foi explicando aqui a forma como deveria ser respondido, né? Então é um questionário árduo, tá? 10 minutos. Ainda dá para falar mais um pouquinho. Um questionário extenso, tá? Complementando aqui a descrição do procedimento. A coleta de dados foi realizada via web. O participante preencheu o questionário por celular ou computador com acesso à internet no período de 24 de abril a 24 de maio. Então, foi um mês. Olha aí, Débora. Bem parecido com a tua pesquisa. Tô vendo aqui, professora. Né? Depois eu te passo essa pesquisa aqui. E aí, um mês de coleta, né? Um mês de coleta, exatamente. O instrumento foi construído utilizando o aplicativo REDCap, né? Uma plataforma para coleta, gerenciamento e disseminação de dados da pesquisa. As informações foram coletadas e armazenadas no servidor tarará, tarará, tarará. E aí ele vai falando agora da análise dos dados. Foram calculadas a prevalência e tal, etc, etc, etc. É o passo a passo. Toda pesquisa... E no projeto de pesquisa de vocês vão ter que me dizer como que vocês pretendem fazer a análise desses dados. Então, se vocês elegerem uma pesquisa quantitativa, vocês vão ter que indicar que tipo de análise vai ser feito, né? Que tipo de técnica de análise quantitativa vocês vão usar. Se for uma análise qualitativa, vocês terão vocês vão ter que dizer qual é o tipo de análise, qual é o procedimento de análise que vocês vão utilizar. Tem que falar no projeto isso, tá? Com relação ao trabalho que vocês analisaram, a metodologia estava bem descrita? Está bem descrita? Essa questão 9 ficou fácil ou difícil de fazer? Professor, o nosso ficou difícil. Na verdade, no nosso artigo
Então, se não tem, não é um artigo. Então, se não tem, é uma pesquisa bibliográfica. Se for pesquisa bibliográfica, isso é um método também. Tá? Pesquisa bibliográfica, tá escrito, é um método. O método dela é uma pesquisa bibliográfica. E aí você vai ter que indicar. É por isso que eu tô pedindo para vocês me mandarem o artigo também. Professora, só uma dúvida. A pesquisa bibliográfica, ela se encaixa na questão qualitativa ou não? Sim, pesquisa. Mas, se for bibliográfica, você vai dizer, trata-se de uma pesquisa bibliográfica. E basta isso. Não precisa dizer que é uma pesquisa qualitativa, tá? O principal é você dizer que é uma pesquisa bibliográfica. Mas pesquisa bibliográfica não se aplica, porque aqui você não vai conseguir responder essas questões, tá? Só se for uma pesquisa de revisão sistemática, que eu ainda não expliquei para vocês o que é uma revisão sistemática, tá? Esse questionário, ele foi pensado para uma pesquisa empírica, tá? Se o artigo é bibliográfico, vocês vão ter dificuldades com essas questões. Alguém está falando aqui. Ok, professora, obrigada. Depois a senhora poderia explicar melhor a diferença entre a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental? Sim. Em relação à pesquisa qualitativa, qual é o método de pesquisa? Tem vários métodos de pesquisa, Karine, que a próxima aula é sobre isso, tá? É sobre isso, mas o método em si, a pesquisa qualitativa faz parte do método, tá? Faz parte do delineamento da natureza. Mas eu vou falar mais sobre isso, tá? Sim, Arnaldo, a aula está sendo gravada. Agora que eu tô vendo as perguntas aqui. Eu já vou gerar um novo link, tá? Faltam 5 minutos. A gente aproveita, bebe água e eu gero o link para enviar para vocês. Vocês vão ter que entrar de novo, tá certo? Senão eu vou ficar falando aqui para nada, para ninguém. Vou parar de gravar aqui essa primeira parte